Queremos saudar a todos os amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos dar este momento tão precioso para estarmos juntos. E ficamos felizes também por cada um de vocês, onde quer que vocês se encontram, que estudam conosco a Bíblia diariamente. E nós oramos para que o Espírito Santo nos dê entendimento, nos ajude a compreendermos a palavra de Deus e termos a certeza de que Deus ele está no controle de todas as coisas, mesmo no controle da minha vida e da sua vida. Nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus a cada dia, pedir a Ele que nos dê forças, que nos ajude, que nos sustente e que nós não venhamos a desistir desta caminhada, que às vezes não é fácil, tem os seus empecilhos, tem as suas dificuldades, as lutas, os problemas que nós enfrentamos, mas Deus ele está conosco e estará até a consumação dos séculos. Nós queremos agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estudam a Bíblia conosco. Queremos aqui mandar um alô especial para Roselei Reis, que é de Campestre Velho, em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Jurema Fernandes, que é da Igreja Adventista de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Luciana Batista, de Recife. Alexandre Pequenino, é de Angola. Irene Zamboni, é de Portugal. Luiz Silva, de Lowell, aqui em Massachusetts, Estados Unidos. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos. Iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua presença agradecidos por este dia que nos é concedido e também agradecidos por este momento que teremos estudando a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoe os nossos irmãos, amigos, onde quer que estejam, todos aqueles que estudam conosco a Bíblia diariamente, também aqueles que pedem orações, que passam por suas lutas, suas provações, suas dificuldades. Tu conheces cada um. Abençoa-os conforme for a tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então hoje ainda continuar no capítulo 11 de Daniel. E eu quero ler com vocês Daniel capítulo 11, a partir do verso 40. Daniel capítulo 11, a partir do verso 40, nos diz assim: Então, no tempo do fim, o rei do sul lutará contra o rei do norte. O rei do norte atacará com carros de guerra e seus condutores e com muitos navios, e invadirá várias terras e as arrasará com uma inundação. Entrará na terra gloriosa e muitas nações cairão, mas Moabe, Edom e a maior parte de Amon escaparão. Ele conquistará muitos países e nem mesmo o Egito escapará. Tomará para si o ouro, a prata, os tesouros do Egito, e os líbios e os etíopes serão seus servos. Mas então chegará notícias do leste e do norte que o deixarão alarmados, e ele partirá enfurecido para destruir e aniquilar muitos. Armará suas tendas entre o Monte Santo e Glorioso e o mar. Enquanto estiver lá, porém, chegará a seu fim e ninguém o ajudará. Daniel capítulo 11, versos 40 a 45. Vejam que novamente fala aqui do reino do norte e o reino do sul. E, como eu disse para vocês já essa semana, esse capítulo 11, ele é um capítulo difícil de se entender. E nós, aqui no canal Hora Tranquila, devido ao tempo que é curto, nós não estamos nos aprofundando em detalhes. Nós só estamos procurando mostrar aos nossos irmãos e amigos que todos estes acontecimentos que estavam preditos na profecia de Daniel se cumpriram e a história comprova isso. Está tudo registrado na história. O reino do norte e o reino do sul. E como nós dissemos, o reino do norte, ele ficava na Síria, na região da Síria, e o reino do sul na região do Egito. No meio estava a Terra Santa, Palestina. Este era o motivo da briga e ainda é até hoje. As nações brigam por este pedaço de terra que Deus deu ao seu povo. E então, com o passar dos anos,
Roma, que havia assumido o Império Mundial, que foi o Quarto Império Mundial, Roma ela foi se fragmentando e então a Roma religiosa, chamada também de Roma papal, assumiu o domínio. E eles não ficaram somente com o domínio religioso, mas também passaram a exercer o domínio político e a promover guerras entre as nações e especialmente contra o povo de Deus, contra aqueles que queriam se manter fiéis aos princípios da palavra de Deus. E aí começou aquela santa, entre aspas, inquisição, a perseguição aos cristãos. Matavam-se os cristãos em nome de Deus, porque esses cristãos não queriam abrir mão da sua fé para aceitar as mentiras que começaram a ser introduzidas na igreja. Porque nós sabemos que houve mudanças nos tempos e na lei, e essas mudanças foram então imprimidas por Roma papal, Roma religiosa, a Roma que começou a ter domínio de todas as coisas. E só que este poder papal, ele sofreu uma ferida de morte. Em 1798, cumprindo também a profecia de Daniel, o Papa foi preso e então foi considerado uma ferida de morte. Só que essa ferida de morte começou a ser curada. Mussolini deu novamente o poder à Igreja Católica, ao Papa, e eles então começaram a ressurgir, poderíamos dizer assim, das cinzas, né? E exercer novamente domínio e poder. E isto está acontecendo até hoje. Vocês podem notar que todos os governadores, presidentes e pessoas que exercem influência nos países de todo o mundo vão até Roma para pedir a bênção ao Papa. E ele então é considerado como muitos, como a única solução para os problemas que nós enfrentamos no mundo. Só que nós sabemos, irmãos, que este mundo não tem solução. Politicamente falando, não há solução. A solução, ela virá com aquela visão que Nabucodonosor teve lá na estátua, que veio uma pedra sem mão e cortou assim, bateu ao pé da estátua, esmiuçou aquela estátua, que simboliza os reinos deste mundo, e esta pedra é o Senhor Jesus Cristo, que irá voltar e irá destruir todo esse sistema mundial que nós estamos vivendo hoje. Tudo isso chegará a um fim. É por isso que diz aqui, no tempo do fim. E este tempo do fim se refere exatamente a partir daquela data em que o Papa foi preso pelo general Berthier, lá da França. Ele foi preso, e aí em 1798 começou o tempo do fim. E é exatamente o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo do fim. E aí nós vimos que o Reino do Norte, ele, agora comandado então por Roma, ele começa a trazer perseguições a várias nações cristãs que serviam e adoravam o verdadeiro Deus e se mantinham fiéis aos princípios da palavra de Deus, e especialmente também contra o Reino do Sul, que no caso seria o Egito. E como nós dissemos essa semana, o Reino do Norte e o Reino do Sul é também simbolizado pela Igreja Católica, o sistema papal e o islamismo. Houve muitas guerras entre eles. E o islamismo, eles se dizem crer em Alá, mas eles podem ser considerados não cristãos ou filhos de Deus, mas como ateus. Por quê? Porque os descendentes do Islã, eles não aceitam a Jesus como filho de Deus, eles não aceitam Jesus como Messias, eles não aceitam o sacrifício de Jesus, eles só creem em Deus. Então não é considerado um povo fiel aos princípios da palavra de Deus, porque eles só creem em Deus, o único Deus, e nada mais do que isso. Agora, acontece também que a França é considerado também um povo
que atacou o Reino do Norte. Por quê? A Revolução Francesa, ela procurou acabar com a religião cristã. Nós nos lembramos aquela vez em que eles queimaram em praça pública, milhares de Bíblias, querendo então acabar com a religião cristã. Mas a Revolução Francesa ela falhou. E o Reino do Norte, então, ataca e derrota o Reino do Sul, e essas forças da religião que eram lideradas então pelo papado e seus aliados, venceram as forças do ateísmo e formam então uma colisão com o inimigo derrotado. Este Reino do Norte é também simbolizado não por uma situação geográfica, mas por um poder espiritual que está trabalhando contra o povo de Deus. É por isso que eu disse, e eu repito, este capítulo 11 não é muito fácil de entender. É um capítulo um tanto quanto difícil, considerado o mais difícil da Bíblia. Mas este Reino do Norte, ele é considerado também como as forças espirituais da maldade lutando contra o povo de Deus. E como nós temos dito, esta guerra é uma guerra cósmica. É uma guerra que começou lá no céu, quando Lúcifer se rebelou contra Deus, e depois então Miguel o venceu, ele foi lançado para o abismo, e a partir de então começou essa guerra cósmica, esta guerra contra o bem e o mal. E nós precisamos estar certos, irmãos, de que lado nós estamos. Se nós estivermos do lado do bem, que nós possamos viver em nossa vida os princípios da palavra de Deus, para que possamos também ser herdeiros do reino que Jesus está preparando para cada um de nós. Agradecemos a todos que estão estudando conosco a palavra de Deus. Amanhã nós iremos voltar para concluir o estudo desta semana, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Que Deus nos abençoe.